E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, de mangá na verdade, pra falar de Bakidou 2018, capítulo 140 que saiu recentemente. Finalmente temos um capítulo completo pra gente falar aqui. E sim, tem mais coisa. Eu achava que aqueles vazamentos que tinha saído, os 3 vídeos de vazamento que eu fiz, um continuando o outro, tinha mostrado tudo, mas não mostrou tudo. E eu fiquei muito empolgado porque eu achava que não ia ter nada demais, e o próprio Oliver iria parar a luta ali, porque todo o contexto já tinha se resolvido, mas não, foram por uma disputa de força, meu irmão, e você vai ficar chocado o que vai acontecer aqui no final, porque muitas coisas importantes vão ser mudadas no roteiro aí, porque parece que o bicho vai pegar pro lado do Sukune. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre tudo isso, devo te lembrar aqui que no canal tem bastante conteúdo de anime, de bichas nova temporada, impressões, mangás e um monte de bagulho. Então se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, sem falar também que tem bastante coisa de Baki, tá? Que eu acho que é o maior acervo de Baki no Brasil, pelo menos por enquanto, pelo que eu saiba. Enfim, vamos embora, deixa de enrolar e vamos para esses comentários. E aí começamos o capítulo 140, que demorou, né, para sair aí, pra gente tá lendo. E nesse capítulo, logo de início, a gente vê aquela fala novamente acontecendo, que era a fala do Oliver, que dizia que felizmente não é uma partida de sumô. E a mesma resposta de Sukune, que diz que será um sumô antigo, ou seja, vai valer tudo, vai ter qualquer coisa acontecendo aqui. E no caso, com essa repetição na primeira página, a gente passa para a segunda, que ali vemos logo em seguida, num piscar de olhos, o Oliver atacando o Sukune. Isso é interessante porque na outra vez o Oliver deixou o Sukune se preparar, ficar abaixadinho, inclusive ele quebrou o punho por conta disso, pela burrice. Ele deixou o Sukune se preparar, e Sukune veio de baixo, ele veio de símbolo e o ângulo acabou quebrando o seu punho. Por quê? Porque ele deixou o seu oponente ficar cada vez mais poderoso. E com isso, a gente acaba vendo que sim, ele dá o golpe ali no Sukune e por consequência vemos que o Sukune começa a perder a consciência. E por conta desse lapso de tempo aí de perda de consciência, porque foi pego de surpresa, assim como o Jack fez, pegou ele de surpresa, ele não estava preparado, ele sentiu muita dor. A gente vê que o Oliver aproveita isso e dá um belo de um soco no nariz do cara. Isso fazendo com que ele sangre muito. A gente vê na próxima página e ele saia voando. Por que que ele não voou da outra vez, né? Por que que ele não foi bater longe? Porque simplesmente ele estava preparado. Aqui não, ele estava despreparado, ele não tinha como se colocar firme no local e por conta disso ele acabou voando para muito longe, sendo arremessado lá na van que estava no estacionamento. Na outra página a gente vê nesse impacto e ele apagado, só que rapidamente ele volta à consciência enquanto o Oliver tá esperando ele lá. Aqui ó, de boa, sereno, o Sukune vai com tudo para pegar ele e quando vai em alta velocidade a gente vê até o traço da velocidade, ele vai bem rápido pegar. O Oliver, a gente vê que ele também tenta usar a sua melhor técnica. É a técnica que faz ele ser vencedor. E, inclusive, né, o Sukune sabe que o Oliver perdeu para aquela técnica. Porque quando ele pegou, o Oliver se achou e queria quebrar a técnica a partir de força, usando força de pressão contra força de pressão. Então não tinha como fazer aquilo. A gente sabe que a força de pressão do próprio Sukune é intensa. E aí a gente vê que ele tenta pegar lá e consegue. E nesse momento ele está segurando as costelas aí do Oliver. Só que a gente vê depois que sim, o Oliver começa ali a fazer uma força, mas de um jeito diferente, né? Ele tá ligado o que ele tá fazendo, até mesmo ele fica com a cara de, mano, isso de novo. E ali o que ele faz é fazer força para pegar as juntas, no caso do Sukune. Isso é interessante porque ele pega exatamente num ponto que é específico, que é ali próximo ali a axila, bíceps, essa região. Quando você pega e aperta ali o antebraço bem embaixo, né, realmente tende a soltar. Você vê que seus tendões eles começam a abrir e é isso que o Oliver faz no Sukune. Ele faz com que os tendões que são extremamente fortes do Sukune retraiam, voltem para trás. Então essa pressão só faz comandar ali os tendões. E aí acaba escorregando, soltando tudo que ele tinha pego ali. Então não tinha como o Sukune ferrar mais o Oliver com essa habilidade. Se ele tentar,
o Oliver vai usar novamente isso aí e ele vai não conseguir puxar. A mesma coisa foi com o Jack, né? O Jack chegou, começou a debilitar essa habilidade dele e aí não tem o que fazer. Inclusive, mesmo sem ter o dedo, né, o Jack falou, né, que mesmo ele não tendo o seu dedo para pegar, se o Sukuna estivesse bem, se ele estivesse ali com o trapézio dele, ele poderia ter se ferrado e muito. Mas não estava, né? O Jack foi mais esperto e acabou com o Sukuna. Então, até onde a gente sabe, Sukuna vence qualquer um com essa apertadinha dele aí, insano pra caramba. Na próxima página vemos que o Oliver fica pertinho aí do Sukuna e começa a falar o seguinte. Ele diz que tinha se esquecido disso e até mesmo começa a explicar para o Sukuna que tá chocado porque alguém fez com que ele soltasse ali, no caso, as suas mãos, né? Usou uma habilidade ali que ele nunca tinha para pensar que tinha um counter tão fácil, tão simples, não precisava fazer o que o Jack fez, era muito mais fácil. E até mesmo é interessante, né, que o Oliver, ele começa a dizer, né, que você poderia chamar isso de estrangulamento, de axila ou algo assim, né, porque é bem próximo, como você tá vendo ali, o final do antebraço, perto da axila ali, você espremer essa área realmente abre, diferente do punho, né, se você apertar no punho, aí fecha. E a gente vê que ele começa a pressionar e quando ele pressiona bem, ele começa a jogar, no caso, o Sukuna, como uma espécie de um suplex invertido, né? Onde ele joga o Sukuna com tudo. E mais adiante, a gente vai vendo que o Sukuna desce e mete a cara no chão, realmente se fere. O próprio Oliver bota a testa no chão, como deve ser, o movimento foi perfeito. E em seguida, a gente vê que logo o Sukuna já sai girando e se põe em pé. Isso é interessante, né? Porque a gente vê que o Oliver tá tranquilo, o Sukuna tá levando porrada, mas ele ainda não perdeu, por mais que ele esteja em desvantagem. Ele tá perdendo várias coisas, ele perdeu a possibilidade de agarrar, ele também tá sendo comandado nessa batalha aí, ele não tá conseguindo fazer nada contra o oponente, porque o Oliver tá sagaz. E a gente vê na próxima página que os dois se encaram novamente, só que o Oliver agora, que sim, em todo momento, se você reparar, o cara tá vascularizado, o cara tá gigante, o cara tá cheio de veia. Ele começa a chamar o Sukuna, levantar a mão, onde o Sukuna não entende muito bem o que está acontecendo, fica um pouco surpreso. E ele abre sua mão, onde a gente vê com detalhe, saca o detalhe do corpo de Oliver, a quantidade de veia, a quantidade de vascularização. Mano, o Oliver tá no melhor shape dele, não tem pra onde, velho. Realmente o Oliver tá muito gigante, tá muito forte. Onde até mesmo o Oliver olha pra ele e diz o seguinte: vamos para uma luta de aperto. E é engraçado que a gente vê o Sukuna olhando os músculos de Oliver, né? Como dizer assim, mano, eu vou para uma luta de aperto com esse bicho aí. Esse bicho tá um monstro, velho. Parece até mesmo isso, brincando aqui, mas parece isso. Onde o Sukuna abaixa a cabeça, pensa um pouco e fala o seguinte: a confiança em uma competição de força, mesmo que peso corporal seja apenas metade disso. É quase isso aí que ele fala. E ainda mais ele levanta de um olhar um pouco arrogante, mas sim aceita a disputa no caso de força. E pelo que dá pra ver, a gente vai ter uma disputa de força, no caso, até mesmo com a mão que está sem o midinho. Vale lembrar que isso aqui não é luta de pressão, né? Quem faz mais pressão na mão, aí sim força, quem empurra quem. Onde até mesmo o próprio Sukuna acaba dizendo, né? É tudo por causa de uma massa muscular absurda. Ele tá dizendo assim, ó, meu irmão, tu tá confiante assim porque tu tem essa massa muscular absurda. Mas é como se ele dissesse assim, mas não quer dizer que tu é fortão, sabe? E aí os dois começam a fazer força e a gente até mesmo vê que parece que o próprio Sukuna faz mais força que ele. Lembra lá que o Sukuna ele tem a força de pressão? Então ele fechar ali a mão é muito mais poderoso do que qualquer um. É uma força de pressão extrema. Só que o Oliver sente aquilo, segura aquilo e o Sukuna fica assustado. Sente alguma coisa estranha. Talvez ele não tenha força suficiente para esmagar o punho de Oliver, ou ele está sentindo alguma força ao contrário. E aí a gente vê que Oliver olha para ele e diz: para aquele chamado de Rikishi, você é fraco. E aí começa a empurrar. Veja que o Oliver ele não está apertando a mão dele, ele está apenas empurrando. E ali o Sukuna começa a sentir um tranco para baixo, começa a sentir essa força, onde até mesmo começa a virar o punho dele. E com isso o Sukuna vai perder força de pressão, porque ele está sendo empurrado. E a gente até mesmo vê, né, que o Sukuna dá uma trancada, o próprio Oliver começa a olhar e dizer assim, como que ele diz assim, ó, ele é forte.
E novamente vemos aqui a disputa acontecendo, a força sendo empregada dos ambos os lados. O Oliver, ele tá suando, mas ele tá suando com uma cara de raiva, meio concentrado. O corpo dele tá explodindo em veia. E ele diz o seguinte: o nível dos ossos olhos estão certos, estão corretos, algo assim. Ele tá falando com relação ao que aconteceu com o Oliver quando ele lutou com o Yujiro. Porque o Oliver tendeu a cair um pouco a altura do Oliver. O Oliver ficou mais baixo mediante a Yujiro. Por quê? Porque ele literalmente tava perdendo força. Só que aqui não, tá correto. E aí ele diz isso pro Sukune. E o Sukune pensa: pera aí, não, eu sou um otário, não, eu vou lutar do jeito que eu quiser. E aí o que ele faz? Ele bota outra mão e começa a apertar. Sukune começa a pegar mais força, onde até mesmo mostra a outra página. E vemos que Sukune começa a apoiar a sua mão para que ele consiga segurar o empurrão que o Oliver tá dando. E aí a gente acaba vendo que sim, o Oliver olha e fica brincando de novo. E depois diz o seguinte: mas olha, estou ficando mais alto. Ou seja, ele está abaixo do nível do bar. É tipo a repetição da luta de Yujiro versus Oliver, só que agora Oliver versus Sukune. E Oliver tá fazendo o papel de Yujiro, é praticamente isso. Oliver tá mostrando aí a sua força de empurrão, né? Força normal mesmo, força literalmente. E a gente vê que sim, ele está perdendo, até mesmo é dito pelo próprio mangá e pela revista, claro, a gente não deve considerar, mas pode ser que realmente faça sentido aqui, onde ele diz que o triângulo invertido dominou. O triângulo dominou de fato a situação aí. E depois embaixo a gente tem dito ali que vai ter uma pausa de 2 semanas. Mas tem como explicar, tem informações sobre isso, mas eu vou fazer um outro vídeo só para explicar sobre isso aí, tá? A gente vai conversar aqui sobre este capítulo que pra mim foi muito legal, curti pra caramba, e tem algumas coisas que tá na minha mente que eu tô meio em dúvida. Simbora. Chegamos ao fim do vídeo, pessoal, e caramba, muita coisa boa aqui. Como vocês bem sabem, né, é uma tradução preliminar, não é a tradução final. A gente sabe muito bem que tem muita coisa aí pra se ver, mas o fato é que, pelo que dá a entender, é isso mesmo. O Oliver está humilhando, esmagando, acabando com o Sukune. O pau quebrou, velho. Inclusive, ele não só botou a mão ali, como ele disputou força com o Sukune. A gente sabe muito bem que tem uma diferença da força de pressão para a força em si, né? Porque o Sukune, ele não tem tanta força como muitos que a gente já viu lutando. Mas a gente sabe muito bem que ele tem uma força de pressão avassaladora. E uma coisa engraçada é que a gente sabia que o próprio Jack tinha falado, ó, se Sukune tivesse perfeitas condições, ele teria me destruído aqui na hora que ele me pegou na última vez, que ele conseguiu dar um agarrão lá no final, quando ele levou a mordida na carota. Só que ele já não tinha tanta pressa, então não tinha mais força. Só que se ele tivesse essa força, ele poderia ter lascado ele. Então, mesmo que ele não tenha o dedo ali, ele poderia ter lascado o Oliver facilmente. Mas o fato é que, primeiro que o Oliver foi inteligente, quebrou realmente o Sukune, pegou ele de surpresa, assim como o Jack fez de uma vez. Então ele já ficou ali, mano, o cara é forte. Depois o Oliver pegou e desmontou a pegada do Sukune, o que deixou ele mais ainda chocado com isso. Toda hora ele vai ficando chocado, surpreso, porque tipo, mano, que simples. Era uma coisa tão simples, o Oliver usou, lascou o Sukune. E depois no final a gente vê que ele chama para uma disputa de força, e até mesmo é mostrado, né, que a força que é empregada pelo Sukune é até maior, até os dedos dele colando na mão do Oliver é forte, pô. É forte, você chega e pá, dá aquela porrada mesmo. Diferente do Oliver pegando ele, você não vê a força toda do Oliver indo. O Oliver simplesmente segurou normalmente, enquanto o Sukune já botou uma pressão absurda. Porque é o forte do Sukune, a pressão, né, na ponta dos dedos. E aí a gente acaba vendo que no meio de tudo isso, o Oliver simplesmente, calmamente vai pensando ali, não, agora eu vou mostrar que é força, e vai empurrando ele. Empurrar é diferente de apertar. O Sukune tem a habilidade de apertar, mas também o Oliver tem a força necessária para empurrar, e é isso que ele vai fazendo com o Sukune. Como a gente já viu, né, o próprio Sukune foi arremessado aqui, da mesma forma aqui. E o Sukune, ele vai ficando com medo, então ele não pode se concentrar, ele não consegue ficar focado ali, porque todo momento ele tá com medo do que tá acontecendo, porque ele tá surpreso que o cara que ele
desceu a porrada, agora tá descendo porrada nele. E aí a gente vê que ele vai fazendo força, empurrando ele pra baixo, até mesmo fala o que o próprio aconteceu com ele uma vez, né? Olha, estou acima de você agora, eu tô mais alto aí, viu? E acaba a gente vendo que realmente Sukuna foi bem humilhado. Pode alguma coisa acontecer, pode mudar? Eu acho que não, acho que acabou aqui a luta, ele já foi humilhado demais, tá bom. Para, já tá bom de humilhação. Mas se for pra continuar, que tem alguma revanche, que mostra aí que o Sukuna ainda tem possibilidade de bater aí no Oliver. Mas pelo que dá a entender, o Oliver ganhou completamente, tá? Agora, tem uma questão, o dedo que o Sukuna está usando ali, tá faltando um, então ele tem menos pressão pra segurar. Provavelmente para quebrar o punho de Oliver, por isso que o Oliver tá conseguindo ali segurar. Se ele tivesse com ambos os dedos, eu acho que talvez o Oliver tivesse a mão quebrada, mesmo que conseguisse empurrar e sobrepujar ali o Sukuna. No final das contas, o Oliver sempre foi mais forte e agora está extremamente mais forte. É nítido que sempre mostra o corpo de Oliver vascularizado. Você vê que as veias estão explodindo de tão forte que o cara tá. Então mesmo que ele não tivesse que lutar com o cara, pegando ali a força dos 5 dedos e tal, talvez até mesmo aguentasse. O Oliver tá blindado pra caramba. No fim das contas é isso. Se você curtir esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!